Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o deputado Chico Cageli para fazer uma leitura de um trecho da Bíblia. Aleluia. Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Diga à casa de Israel, eterna é a sua misericórdia. Proclame a casa de Arão, eterna é a sua misericórdia. E vós que temeis o Senhor, repeti, eterna é a sua misericórdia. Na tribulação invoquei o Senhor. Ouvi-me o Senhor e me livrou. Comigo está o Senhor. Nada temos que mal me poderia ainda fazer um homem. Comigo está o Senhor. Meu amparo verei logo a ruína dos meus inimigos. Mais vale procurar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Mais vale procurar refúgio no Senhor do que confiar nos grandes da terra. Ainda que me cercasse todas as nações pagãs, eu as esmagaria em nome do Senhor. Salmo 117, aleluia. Convido o senhor deputado Álvaro Guimarães, ainda Chico Cageli, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ali as duas, uma assim. Ata da 25ª Sessão Extraordinária Híbrida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Desculpa, peguei errado. Ata da 79ª Sessão Ordinária Híbrida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, aos 6 dias do mês de dezembro do ano de 2022, às 15 horas no plenário do Palácio Maguito Vilela, realizou-se a presente sessão, presidida pelo senhor deputado Henrique Arantes e secretariada pelos parlamentares Álvaro Guimarães e Rafael Gouveia. Havendo o número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o senhor deputado Rafael Gouveia para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isso feito, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário de exercício para proceder à leitura das atas das 5 sessões anteriores, que, submetidas à apreciação do plenário, lograram-se unânime aprovação. Do expediente constou a leitura dos processos 2022-010874, 2022-010876, 0877, 0878, 0880, 0881, 0882, 0883, 0884, oriundos da Governadoria do Estado, e do requerimento no qual o senhor presidente deputado Lissau Vieira requer licença para empreender viagem a Lisboa, Portugal, no período de 6 a 12 de dezembro de 2022. Declarado o momento oportuno, a fase de apresentação de matérias, usaram da palavra os senhores deputado Antônio Gomida, apresentando o requerimento 957, Álvaro Guimarães apresentando o requerimento 958, de autoria do senhor deputado Carlos Cabral, e devolvendo à mesa os processos 5370, 5045, 5497, 5503, 5682, 3573, 5186, 6974, 6978, 7232, 7339, 7360, 7741, 8303, 8511, 8541, 8548, 8698, 9203, 0915, 1070, 1273, apreciado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte. 9163, 9164, 9554, 2002, 0058, 0451, 0453,
0718 e o 0757, apreciados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e o 3747, com o parecer da Comissão de Segurança Pública, solicitando que os referidos processos fossem apreciados na presente sessão. Cairo Salim apresentando o requerimento 959 e Gustavo Seba o requerimento 960. Não havendo orador inscrito para o pequeno expediente, foram colocados em votações preliminar e aprovados como objeto de deliberação da Casa os projetos de lei 539 e 540. Por deliberação do plenário, a ordem do dia constou dos processos 1395, 4476, 0821, 0827, 3285, 1995, a ele apensado os de número 2425 e o 2705. 3951, em fase de segunda discussão e votação, aprovados o 3747, 2677, discutido pelo senhor deputado Major Araújo, 2237, 2245, 2579, 3022, 3277, 3453, 3456, 3724, 3738, 3755, 3839, 3841, 3881, 1493, 7747, 0467, 0483 e o 0529. Em fase de primeira discussão e votação, aprovados 6846, projeto de emenda constitucional, segundo turno. Votação nominal aprovado com 27 votos, sim. Também entendendo solicitação do senhor deputado Bruno Peixoto, o senhor presidente pediu a todos que fizessem um minuto de silêncio pelo falecimento, nesta data, do senhor Marco Antônio Vieira Menezes, cunhado do deputado Carlos Cabral. Nada mais havendo a tratar com a ausência do plenário, o senhor presidente convocou os parlamentares para a reunião da comissão mista e declarou encerrada a sessão, convocando outra extraordinária para logo após o término da referida reunião. Deixaram de comparecer à presente sessão os senhores deputados Lissaulo Vieira, que requereu licença, Henrique César, por motivo de viagem, Carlos Cabral, por motivo de luto em família, delegada Adriana Cosse, Jefferson Rodrigues e Paulo César, e para constar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, será assinada. Somente isso, senhor presidente. Tem mais uma ata aqui. Ata da 25ª Sessão Extraordinária Híbrida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, aos 6 dias do mês de dezembro do ano de 2022, às 16h20, no plenário do Palácio Maguito Vilela, realizou-se a presente sessão, presidida pelo senhor deputado Álvaro Guimarães e secretariada pelos parlamentares Thales Barreto. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, dispensando a leitura da ata da sessão anterior. Não havendo expediente a ser lido, passou-se à fase de apresentação de matéria, quando usou da palavra o senhor deputado Thales Barreto, devolvendo à mesa os processos 2022-010866, 2022-010867, 2022-010868 e o 2022-010882, apreciado pela comissão mista, solicitando que os referidos processos fossem apreciados na presente sessão. Por deliberação do plenário, a ordem do dia constou dos processos 0866, 0867 e 0868. Em fase de primeira discussão e votação, aprovados, anunciado o processo número 0882, atendendo a solicitação dos parlamentares Bruno Peixoto e Antônio Gomide. Foi retirado da pauta de votação o processo 0882, para posterior votação esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrado a sessão, convocando outra solene extraordinária de entrega de medalhas do mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira, de autoria do senhor deputado Sérgio Bravo, para amanhã às 10h. Deixaram de comparecer à presente sessão os parlamentares Lissaulo Vieira,
que requereu licença, Henrique César, por motivo de viagem, Carlos Cabral, por motivo de luto em família, Cláudio Meirelles, delegado Eduardo Prado, Jefferson Rodrigues, Paulo César, Rubens Marques e Zé da Imperial, e para constar, lavrou-se esta ata, que lida e aprovada será assinada. Devolvo a palavra, senhor presidente. As atas estão em votação. Os favoráveis fiquem como estão, contrários se manifestem. Estão aprovadas. Convido agora o deputado Álvaro, nosso primeiro secretário, para fazer a leitura do expediente. Ofício em resposta ao senhor deputado Coronel Adailton. Dê ciência ao deputado e encaminhe o arquivo. Somente esse expediente. Somente? Então agora convido os deputados que desejam apresentar matérias para fazerem neste momento. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Álvaro Guimarães. Para devolver um processo da comissão executiva. Devolvido está. Deputado Cairo Salim. Senhor presidente, deputado Henrique Arantes, senhoras e senhores deputados, apresentando uma moção de aplauso ao ilustre prefeito de Paraúna, Paulo José Paulinho do Lusitana, pelo brilhante trabalho essa semana na reconstrução da cidade, que foi vítima de uma grande tempestade, enxurrada, enfim, destruiu muita coisa ali na cidade de Paraúna, telhado da maioria das casas. Enfim, ele está fazendo um trabalho de limpeza, de organização da cidade muito grande. Muito obrigado, senhor presidente. Certamente. O momento de apresentar matérias está encerrado. O momento é para o pequeno, na verdade, para fazer a leitura dos projetos apresentados na sessão. Tem algum? Não há projeto, senhor presidente. Perfeito. Não há projetos, então agora é o pequeno expediente. Está inscrita deputada delegada Adriana Corsi. Não haver no plenário, deve ser remoto. Deputada Isso delegada. mesmo, senhor presidente. Fique à vontade, deputada. Muito obrigada, senhor presidente. Boa tarde ao senhor e a todos os meus colegas, a colega Leda. Eu peço desculpas por estar participando remotamente hoje, devido ter testado positivo para o Covid-19 e, infelizmente, não posso participar presencialmente dessa sessão importante, senhor presidente, uma vez que vamos votar em um projeto que considero muito prejudicial à educação no nosso estado. Quero cumprimentar todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação que estão acompanhando hoje a nossa sessão, na pessoa da deputada estadual eleita, a professora Bia de Lima, mais uma vez, incansavelmente, lutando pelos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso estado, e coloco, como muito importante essa nossa luta hoje, e venho nessa fala aqui buscar sensibilizar todos os meus colegas deputados, minha colega deputada Leda, que também é trabalhadora em educação, sobre esse projeto final 0882, que tramitou tão rapidamente aqui na casa ontem, foi chamada a atenção aqui pelo deputado Antônio Gomide, que se trata, infelizmente, de um retrocesso para o desenvolvimento do nosso processo educacional no estado de Goiás. Por um lado, aumenta as horas-aula dos trabalhadores e trabalhadoras em educação sem pagar absolutamente nada por isso. E é muito lamentável. Essa semana nós estamos votando aqui um abono, um bônus para estes trabalhadores. Eu estou favorável a esse projeto, inclusive fiz questão de entrar aqui para votar favoravelmente a este bônus para as trabalhadoras e trabalhadores em educação, por ser muito merecido, por ser realmente algo que faz com que estimula esses trabalhadores na sua função tão importante de compartilhar conhecimento, tão importante para o desenvolvimento do nosso estado, do nosso país. No entanto, o governo, infelizmente, faz um projeto positivo, um projeto que traz uma justiça para esses trabalhadores, mas, por outro lado, traz um retrocesso para as aulas obrigatórias para esses trabalhadores, Então, aumenta de 28 para 32 horas trabalhadas por semana, sem pagar nada mais por isso. Mas o que é pior, nesse momento em que nós discutimos a importância da inclusão das crianças com deficiência na educação, ele retira o status de professor, de professora, daquele pedagogo, daquela trabalhadora
que atende a criança com deficiência na escola, tornando-o um servidor administrativo comum, retirando vários dos seus direitos enquanto professor e professora, porque, na verdade, essa é a função que eles exercem, é a função de compartilhar conhecimento, de acompanhar a criança, de apoiá-la na sua jornada, no seu caminho pela educação, pelo conhecimento, tão importante, tão primordial para todas as pessoas, para cada cidadão e cidadã. Então, eu venho aqui manifestar a minha tristeza com esse projeto, pedir aos colegas que nós possamos aí, em especial ao líder do governo, o deputado Bruno Peixoto, rever neste projeto, que trata de vários temas, né? O final 0882, encaminhado ontem pelo governo e já lido na comissão mista, que nós possamos rever esses dois pontos. Eles são muito prejudiciais às nossas trabalhadoras e trabalhadores em educação, é um retrocesso para os direitos dessas pessoas tão sofridas e que nesse mesmo governo já tiveram tantas perdas nos seus direitos. Então, venho fazer aqui essa colocação no sentido de que nós possamos aqui, de uma forma madura, de uma forma realmente responsável pelo direito à educação do nosso povo, pelos direitos dessas trabalhadoras e trabalhadores, que o governo colocou aí, fez tanta propaganda de que estava fazendo esse projeto do bônus aí, que é positivo, e de fato ele é positivo, mas não adianta a gente dar com uma mão e retirar com a outra. A gente precisa avançar nos direitos, nas prerrogativas, na melhoria de trabalho. Nós temos um grande esforço nacional a ser feito devido ao retrocesso que as nossas crianças tiveram na educação durante a pandemia, pela falta da internet para a maioria das famílias e das crianças. É um retrocesso imenso, deputado Hamilton Filho. Inclusive, na matemática, estima-se que seja de cerca de 11 anos o retrocesso para nossas crianças. Então, nós precisamos investir em educação, precisamos investir nos direitos desses trabalhadores e trabalhadoras, e é esse o apoio. Próximo inscrito, deputado Antônio Gomide. Senhor presidente, cumprimentando aqui também os nossos deputados estaduais, deputada estadual Adriana, cumprimentando aqui os nossos professores e sindicalistas do Sintego, da CUT, que fazem presente, e também a todos que nos acompanham aqui pela Alego, né, junto à nossa TV Alego. Senhor presidente, ontem nós estivemos aqui e conseguimos, através de uma observação que fizemos numa ordem, para que a gente pudesse suspender um projeto onde ele tinha saído, inclusive, da comissão mista. E aí poderiam me perguntar, mas por que não fez o pedido da comissão mista? Porque houve um equívoco dentro da comissão, onde nós estávamos votando o bônus para o professor, e ali, quando foi lido o processo, era como se fosse o processo que estava sendo votado do bônus. Na verdade, foi lido o processo na alteração do Estatuto do Magistério, o que é um grande equívoco nesse momento. Veja o senhor, está encaminhado a essa casa, final do ano, dezembro, um momento que, ao invés de podermos estar aqui discutindo qual será a ação de planejamento e ação do governo estadual na educação a partir do dia 1º de janeiro, uma outra gestão, o governo Ronaldo Caiado repete aquilo que o governo Bolsonaro, o governo que nós já conseguimos, a população já disse, olha, não, ele consegue repetir o que o governo Bolsonaro quer. Ou seja, tirar os direitos dos professores e das professoras. Ou seja, enquanto ele acena com a ideia de um bônus para dezembro e para janeiro, ele retira 16 direitos, 16 itens dentro do Estatuto. Ora, deputado Major, o governador Ronaldo Caiado não consegue enxergar no servidor a pessoa para lhe ajudar. Ele persegue o servidor público a todo instante. Tirou a licença-prêmio,
tirou o quinquênio, cobra 14,25% da Previdência, até do aposentado, não devolveu a titularidade. E agora, nesse projeto, retirando o estatuto, ele quer que o trabalhador, o professor, a professora, passe de 28 para ter, no mínimo, 32 horas para trabalhar sem a remuneração adequada do que nós estamos recebendo hoje. Ou seja, ele altera, lá no artigo 2º, inviabilizando os professores que trabalham no Estado e no município, retirando o direito dos trabalhadores, das professoras no magistério, dentro do próprio estatuto. A pergunta que fica, presidente, por que um projeto tão importante como esse da educação, ele não vai para a comissão de educação aqui na casa? Por que nós temos uma comissão de educação e um projeto como esse precisa entrar em caráter de urgência e emergência para ser votado apenas na comissão mista e não venha fazer o debate na Casa de Leis, na casa que nós podemos propor emendas para podermos fazer as modificações necessárias e dar a transparência a esse projeto? Na mudança do estatuto, o governador Ronaldo Caiado retira a licença para os cursos de lato sensu, ou seja, o professor não vai receber para fazer a sua especialização, nem o seu mestrado, nem o seu doutorado. Ele retira isso do estatuto nesse momento, lá no artigo 2º. E o pior de tudo, veda o que nós temos aí de professor de apoio. Nós temos mais de 1.200 professores de apoio em todo o estado. E esse momento, ao invés de fazer uma transição, a secretária de Educação, o governador Ronaldo Caiado, tenta impossibilitar e inviabilizar, na verdade, uma série de escolas, inclusive no ensino, principalmente dentro dos alunos com deficiência. Porque, tirando o professor de apoio, nós, obviamente, teremos um prejuízo para aqueles professores que estão hoje fazendo nas suas escolas, nas suas cidades, e nós sabemos muito bem que nós não tivemos a reposição em termos de concurso público. Eu fico me perguntando, quem fez concurso público em setembro, que já tinha um estatuto, que vai passar, ele fez o concurso numa expectativa, vai passar em uma outra realidade. Então, é lamentável, por isso nós vamos votar e pedir aqui emendas. Deputado Paulo César. Senhor presidente Henrique Arantes, senhores deputados, os deputados e deputadas que estão online, TV Assembleia, vem nessa tarde aqui, senhor presidente. Logicamente, hoje nós buscamos um papel importante de construir uma política que vem de encontro naquilo que o cidadão quer, a responsabilidade, lealdade, respeito, moral, caráter. E ao longo da vida, as pessoas apresentam tudo isso para se candidatar e candidata, faz crítica aos governos e acaba, quando assumindo um governo, toma outro rumo. Parece que a cadeira do governador, quando senta lá, faz o cidadão vestir outra roupagem. O governador atual, que criticou tanto e logicamente, pela sua conduta, nós acreditamos nele. Eu mesmo fui um que acreditei. Lógico que tive aí os benefícios do governo, mas entendia que poderia fazer as coisas que realmente pudesse ser certo. E acreditei que ele estava fazendo certo. Como, por exemplo, ele falou que ia colocar que o governo, o ICMS da gasolina era mais cara
nem do Brasil, era do universo. Criticou tanto o governo Marconi em posição da sua governabilidade, sendo um governador ditador. Falou que o governo tirou a titularidade dos professores e que ele iria voltar. Eu acreditei nisso, Major Araújo. Tanto o senhor também acreditou, que acompanhou ele na campanha. De repente, ele promete uma coisa, acaba a gente acreditando e entendendo que poderia ali estar num trio de poder fazer aquilo que é importante para ajustar o Estado. E aí eu estou vendo, Major, que ele está querendo destruir tudo aquilo que foi conquistado. Olha o Estatuto, ao longo dos anos, hoje ele está querendo, além de tirar os benefícios dos professores, ele quer imputar mais trabalho para que os professores possam trabalhar com mais aulas, de 40, de 100 passar para 200, enfim, um governador que não tem amor naquilo que ele tanto falava, que como médico e que precisaria ter especialização, precisaria ter a condição, e aí o governo fica arrumando um subterfúgio, inclusive, para poder viabilizar os índices que ele tem de apresentar na educação. E o cômico do absurdo, deputado Humberto Teófilo, é que alguns deputados dão esse crédito para ele aqui. Não sei por quê. Porque ele demonstrou aqui que não tem confiabilidade. O que ele promete, ele não cumpre. E eu venho aqui para também solicitar para que o líder do governo possa tirar esse projeto maluco, esse projeto que vai destruir a classe dos professores. Não vem aqui inventar moda em relação à prestação de conta em Tribunal de Contas do Estado, que está fazendo isso. Isso aí é falácia. Os professores estão lá morrendo. E ainda mais, deputado Major Araújo, ele está fechando escola. Lá em Piranhas, gastou 1,5 milhão na reforma da escola, construindo ali a quadra, melhorando a quadra, e vai fechar, aliás, vai dar para a prefeitura. De modo que precisaria entender, não deixar esse projeto aqui nesta casa, vamos pensar, discutir melhor, chamar a classe para poder fazer aquilo que é importante para a sociedade. Os professores têm valores, têm conquista, nós não podemos destruir esses professores aqui. Vamos fazer diferente, tirar o projeto, senhor presidente. Próximo inscrito, deputado Amauri Ribeiro. Enquanto a Amauri caminha, eu pergunto se algum outro colega deseja falar. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos que nos assistem através da TV Alego. Eu quero ler uma carta escrita pelos patriotas desse país, as pessoas que realmente amam essa nação e não querem que essa nação seja mais uma vez gerida por corruptos, por canalhas. E eu faço parte desses patriotas. Carta à sociedade brasileira, para as Forças Armadas e para o presidente da República em exercício. Se vocês são da educação, o mínimo que tem que ter é educação. Respeitem. Senhor presidente, reinicie, por favor, o meu tempo. Por favor, e se continuar, o mínimo que vocês têm que ter é educação, se vocês fazem parte da educação. Deputado, tá bom? Paralisar, é o mínimo, é o mínimo. Para paralisar e pedir a todos que estão nas galerias que ao término do discurso do deputado manifeste se gostar ou não, mas que o
o direito de falar todos têm. Então, a democracia só é boa quando é para eles. Para eles é boa. Presidente, por favor, zera meu tempo, para mim, por favor. Volta aos 5 minutos, por favor. Eu quero ler aqui, senhor presidente, uma carta escrita pelos patriotas desse país. Carta à sociedade brasileira para as Forças Armadas e para o presidente da República em exercício. A sociedade brasileira vem, através dessa, solicitar o restabelecimento do Estado de Direito. A desordem nacional que está assolando todo o país está sendo causada pela forma criminosa, inconstitucional e antidemocrática com que a Suprema Corte, o STF e o TSE, vem conduzindo seus posicionamentos jurídicos, ultrapassando todos os seus limites constitucionais, intervindo de forma direta, autoritária e criminosa sobre os outros poderes constituídos, o que caracteriza total abuso criminoso, antidemocrático, anticonstitucional e excessivo de autoridade, bem como a condução de forma ilegal, inconstitucional e criminosa do pleito eleitoral, conforme itens citados a seguir. Falta de transparência na apuração do pleito eleitoral, falta de imparcialidade na Suprema Corte Federal durante todo o processo do pleito eleitoral, censura desproporcional dos meios de comunicação, abuso de autoridade nas decisões jurídicas tomadas, bem como falta de imparcialidade, entre outros inúmeros atos inconstitucionais, ilegais, fundamentais para o processo eleitoral democrático. Os motivos acima citados dão total ilegalidade e inconstitucionalidade ao pleito eleitoral. Enxergamos os atos da Suprema Corte Federal como atos antidemocráticos, inconstitucionais e criminosos que justificam a desordem nacional que está assolando todo o Brasil. Neste momento, o que já está causando prejuízos bilionários a todos os setores da economia. O Brasil está à beira de um colapso total. As atitudes da Suprema Corte Federal é o que está causando esse colapso nacional. Dessa forma, viemos pedir às Forças Armadas do Brasil e ao Presidente da República em exercício que tome todas as medidas legais para restabelecer a ordem nacional. Assinam aqui a sociedade brasileira, ou seja, os patriotas, quem realmente ama esse país. Os atos antidemocráticos nesse país, senhor presidente, começaram quando soltaram o maior ladrão, o maior canalha, o maior quadrilheiro que esse país já viu. E se estenderam quando deram legalidade e fizeram de vítima o maior ladrão que esse país já viu, vitimizando um ladrão, um corrupto. O que estão fazendo nesse país é vergonhoso. Nós temos deputados eleitos e deputados com mandatos sendo proibidos de usar redes sociais. Nós temos empresários que estão sendo presos sem nenhuma prova, sem cometer nenhum crime nesse país. E estamos assistindo calado a desordem nessa nação. A ditadura está sendo estabelecida pelo STF nessa nação, por corruptos, por canalhas que acham que representam a maioria do povo brasileiro e não representam. Estão saindo das 4 linhas da Constituição. O STF está lá para fazer cumprir a Constituição brasileira, para jogar dentro de campo, e estão jogando fora dele. Estão querendo fazer o papel do legislativo, do judiciário e do executivo nessa nação. Nós não vamos aceitar calados. Sou um patriota e defenderei essa nação enquanto vida eu tiver. Está dado o recado. Momento do pequeno expediente está encerrado. Convido o primeiro secretário para fazer os projetos de lei apresentados na sessão. O senhor quer falar? Senhor presidente. Acabou? Falar que é uma questão de ordem? E acabou o tempo.
Não há projetos? Não há projeto, senhor presidente. Então vamos agora devolver a palavra para o deputado Álvaro Guimarães para fazer a leitura da nossa ordem do dia. Apagou a luz ali, o que foi? Deu uma queda de energia lá fora, mas já está voltando. Só um segundo. Caiu a energia da casa? Hoje cedo caiu. Voltou. Com a palavra o deputado Álvaro Guimarães. Senhor presidente, nós temos vetos para serem votos e que queríamos pedir para serem votados em bloco. Para isso, Vossa Excelência tem que consultar o plenário. Perfeito. Então consulto este plenário. Nós temos alguns vetos que foram para os gabinetes de Vossas Excelências para serem destacados os que tinham interesse de ser votados de forma separada. E a gente coloca a apreciação do plenário agora, se esse plenário autoriza esses vetos serem votados em bloco. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Todos os destaques que os senhores encaminharam foram acolhidos. O senhor quer uma questão de ordem? Questão de ordem, presidente. Deputado Thales Barreto. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos nobres deputados. Saúdo aqui a deputada eleita, Bia, que representa o Sintego. É uma história importante. Dentro da categoria dos professores. Com certeza, Bia, seja sempre bem-vinda aqui. E você agora já vai fazer parte dessa casa com debates importantes em prol da educação. Mas eu queria a possibilidade de fazer a convocação após a ordem do dia da Comissão Mista, Comissão de Constituição e Justiça, presidente. Obrigado. Mista e CCJ, perfeitamente. Eu coloco, então, em apreciação do plenário a solicitação, primeiro, de votação dos vetos em bloco. Favoráveis ficam como estão, contrários se manifestem. Aprovado. Agora coloco em apreciação do plenário a convocação da Comissão Mista e Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao final da ordem do dia da sessão de hoje. Os favoráveis que como estão, contrários se manifestem. Aprovado. Devolvo a palavra ao primeiro secretário para proceder à leitura da ordem do dia. Vetos, ordem do dia, processo em fase de discussão e votação, votação secreta. Veto. Da Governadoria do Estado, que veta integralmente o autógrafo de lei 82, de 16 de abril de 2019, que dispõe sobre o reconhecimento e regulamentação da atividade de condutor de ambulância no âmbito do Estado de Goiás. Esse processo é número 2637, de autoria do deputado Thales Barreto. Processo 4052, Governadoria do Estado, que veta integralmente o autógrafo de lei 122, de 11 de junho de 2019, de 11 de junho de 2019, que dispõe sobre a instalação de bicicletários nas escolas públicas do Estado de Goiás, de autoria do deputado Virmondes Cruvinel. Processo 4260, Governadoria do Estado, que veta integralmente o autógrafo de lei 126, de 25 de junho de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de contratação de músicos ou grupos musicais goianos na abertura de shows musicais contratados com recursos públicos do Estado de Goiás. A autoria do deputado Virmondes Cruvinel. Processo 4284, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei 161, de 26 de junho de 2019, que dispõe sobre a transformação de colégios estaduais da Polícia Militar de Goiás. Em Senador Canedo, altera a lei 14.050, de 21 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a criação, instalação e transferência de unidade da Polícia Militar. Dispõe sobre a criação militar do Estado de Goiás e dá outras providências. Deputado Júlio Pina. Processo 4306, Governadoria do Estado, veta integralmente o autógrafo de lei 147, de 25 de junho de 2019, que dispõe sobre normas para as guardas municipais e regulamento o inciso 3º do artigo 65 da Constituição do Estado de Goiás.
deputado Vinícius Cirqueira. Processo 5414, Governadoria do Estado de Goiás, veta parcialmente o autógrafo de lei 176, de 15 de agosto de 2019, que institui a política estadual de valorização do artesanato no Estado de Goiás e da outras providências. Processo 6207, Governadoria do Estado, veta integralmente o autógrafo de lei 224, de 18 de setembro de 2019, que dispõe sobre a instalação de câmeras de vigilância de vídeo monitoramentos nas agências, postos de serviço, de caixas eletrônicas, instituições bancárias e financeiras, de autoria do deputado Major Araújo, da Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei 316, de 27 de novembro de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização gratuita do serviço para acesso de internet sem fio no transporte rodoviário coletivo intermunicipal e da outras providências. Deputado Antônio Gomide. Processo 0005, Governadoria do Estado de Goiás, que veta integralmente o autógrafo de lei 340, de 28 de novembro de 2019, que inclui os militares e demais servidores da segurança pública a programas de vacinação como grupo de risco. Autoria do deputado Major Araújo. Processo 0106, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei 321, de 27 de novembro de 2019, que altera a lei 17.545, de 11 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a regularização de ocupação de imóveis urbanos de domínio no Estado de Goiás e da outras providências. Autoria, Will de Cambão. Processo 0153, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei 374, de 4 de dezembro de 2019, que altera a lei 18.965, de 22 de julho de 2015, que proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas incompletas. Major Araújo é o autor. Processo 0157, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei 401, de 4 de dezembro de 2019, que altera a lei 16.901, de 26 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a lei orgânica da Polícia Civil do Estado de Goiás, de autoria do deputado Humberto Teófilo. Processo 0182, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei 398, de 4 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão de treinamento para situações de perigo nas escolas públicas do Estado de Goiás. Autoria da deputada Leda Borges. Processo 0225, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei 417, de 5 de dezembro de 2019, que altera a lei 16.901, de 26 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a lei orgânica da Polícia Civil do Estado de Goiás. Deputado Humberto Teófilo. Processo 2574, da Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei número 17, 16 de maio de 2020, que reserva e contamina de 20% para as mulheres das vagas oferecidas nos concursos públicos para a Polícia Militar do Estado de Goiás e Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Delegado Humberto Teófilo. Processo 4069, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei 76, de 11 de agosto de 2020, que altera disposição na lei 13.664, de 27 de julho de 2000, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 92, inciso 10, da Constituição do Estado de Goiás e da outras providências, de autoria do deputado Major Araújo. Processo 4315, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei, número 94, de 26 de agosto de 2020, que altera a lei 20.253, de 1º de agosto de 2018, que institui o Estatuto do Portador de Diabetes. Autoria, deputado Humberto Teófilo. Processo 4780, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei 136, de 24 de setembro de 2020, que dispõe sobre a promoção post-mortem de policiais e bombeiros militares da ativa no âmbito do Estado de Goiás, na norma que especifica, deputado Coronel Adailton. Senhor presidente, são esses os vetos que estão... ainda tem mais? Deus me livre. Processo... Não é fácil não, viu, presidente? São vários. 6110, Governadoria do Estado de Goiás, veta integralmente o autógrafo de lei. 215, de 17 de setembro de 2019, que altera a lei 16.901, de 26 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a lei orgânica da Polícia Civil do Estado de Goiás. Delegado Humberto Teófilo. Processo 6774, Governadoria do Estado, veta integralmente o autógrafo de lei 279, de 10 de outubro de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade e de disponibilização de álcool, gel, em restaurantes, bares, lanchonetes e demais estabelecimentos de grande aglomeração populacional localizados no Estado de Goiás e da outras providências. Thales Barreto. Processo 7868, Governadoria do Estado, veta integralmente o autógrafo de lei 314, de 27 de novembro de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de implantação de bicicletas nas instituições de ensino da rede pública estadual e da outras providências. Virmontes Cluvinel. Processo 0220, Governadoria do Estado, veta integralmente o autógrafo de lei 399, de 4 de dezembro de 2019, que cria desembarque especial para mulheres no transporte coletivo intermunicipal de ônibus do Estado de Goiás. Leda Borges. Processo 4597, Governadoria do Estado, veta parcialmente o autógrafo de lei número 115, de 10 de setembro de 2020, que institui a política de atenção e direitos ao portador de síndrome e doenças reumatológicas, de autoria do deputado Rubens Marques. Processo 4618, Governadoria do Estado, veta integralmente o autógrafo de lei número 100, de 2 de setembro de 2020, que institui a implantação do livro de registro eletrônico nas atividades técnicas das obras públicas no âmbito do Estado de Goiás. Paulo César. Processo 4619, Governadoria do Estado, que veta parcialmente o autógrafo de lei 117, de 15 de setembro de 2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de equipamentos de proteção individual a todos os trabalhadores durante a pandemia Covid-19. Humberto Aidar. Processo 4741, Governadoria do Estado, veta integralmente o autógrafo de lei 122, de 22 de setembro de 2022, que autoriza o Poder Executivo a criar e implementar o Centro de Referência Estadual para Pessoas com Transtornos, de autoria do deputado Humberto Teófilo. Processo 4778, Governadoria do Estado, que veta integralmente o autógrafo de lei 124, de 22 de setembro de 2020, que altera a lei 19.587, de 10 de janeiro de 2017, que institui normas gerais para a realização de concursos públicos no âmbito do Estado de Goiás, autoria do deputado Humberto Teófilo.
Processo 4779, Governadoria do Estado, veta integralmente o autógrafo de lei 142, de 1º de outubro de 2020, que institui o Dia Estadual do Empreendedorismo, de autoria da deputada Leda Borges. Processo 4887, Governadoria do Estado, que veta integralmente o autógrafo de lei número 126, de 23 de setembro de 2020, que altera a lei número 20.196. Senhor presidente, são dezenas de processos. Eu pediria a Vossa Excelência que consultasse o plenário para que a gente pudesse ler só o número do processo e o nome do autor. Seria possível? Os processos todos já foram para os gabinetes dos colegas no começo da semana. Todos já viram e encaminharam para esta mesa diretora os que seriam destacados. Então, eu consulto o plenário para poder autorizar a Vossa Excelência a fazer uma leitura mais dinâmica deles. Os favoráveis que como estão, os contrários se manifestem. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, deputado Paulo César. Eu gostaria que destacasse os meus... O senhor já encaminhou antes ou agora? Tá, vou falar o nome de todos. O destaque. Nome de todos os deputados. O gabinete do senhor já encaminhou o destaque? O que queria ser destacado ou não? Encaminhou. Encaminhou? Perfeito. Os senhores já estão aqui, deputado. Então já estão para ser destacados. Então os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. O senhor pode ler somente o número dos projetos. Processo 4778, de autoria do deputado Humberto Teófilo. Processo 4779, da Governadoria do Estado, de autoria da deputada Leda Borges. Processo 4887, Governadoria do Estado. Processo de autoria Vinícius Cirqueira. Processo 4935, de autoria do Estado, do Governadoria do Estado. E o processo é de autoria do coronel Adailton. Processo 5023, Governadoria do Estado, veto, é claro, de autoria do deputado Diego Sorgato. Processo 5024, Governadoria do Estado, que é de autoria, o veto é da Governadoria do Estado e a autoria do processo é de Virmondes Cruvinel. Processo 5904, Governadoria do Estado, que veta integralmente. De autoria do deputado Major Araújo. Processo 0985, de autoria do deputado delegado Humberto Teófilo. Processo 0988, de autoria do deputado Bruno Peixoto. Processo 1101, de autoria do deputado Antônio Gomide. Processo 1103, de autoria do deputado Bruno Peixoto. Processo 4948, de autoria do deputado Diego Sorgato. Processo 5229, de autoria do deputado Humberto Teófilo. Processo 5531, de autoria do deputado Vinícius Cirqueira. Processo 5532, de autoria do deputado Humberto Teófilo. Processo 5654, de autoria do deputado Vinícius Cirqueira. Processo 5713, delegado Humberto Teófilo. Processo 5985, de autoria da deputada Leda Borges. Processo 6086, de autoria do deputado Rubens Marques. Processo 6355, de autoria do deputado Virmondes Cruvinel. Processo 6363, de autoria do deputado Vinícius Cirqueira. Processo 6365, de autoria do deputado Major Júlio Pina e Major Araújo. Processo 7301, de autoria do deputado Antônio Gomide. Processo 7378, de autoria do deputado Bruno Peixoto. Processo 7511, de autoria do deputado Wilde Cambão. Processo 7512, de autoria
São autores Cário Salim, Virmondes Cruvinel, Gustavo Seba, Henrique Arantes, Carlos Cabral, Charles Bento, delegado Humberto Teófilo e delegado Eduardo Prado. Processo 1102, de autoria do deputado Antônio Gomide. Processo 5983, Leda Borges. Processo 5984, Tião Caroço. Processo 6354, Tião Caroço. Processo 7146, Antônio Gomide. Processo 7580, Maiclin Carreiro. Processo 7845, Humberto Teófilo. Processo 9256, Humberto Teófilo. Processo 9522, Chico KGL. Processo 9555, Virmondes Cruvinel. Processo 0150, Leda Borges. Processo 0011, Diego Sorgato. Processo 0183, Diego Sorgato. Processo 0147, Francisco Oliveira. E processo 6364, de autor, deputado Henrique Arantes. Todos estes em bloco. Eu Todos quero são vetos. orientar os colegas, sim, mantém o veto, os vetos, não, rejeitam os vetos. Eu gostaria de colocar em discussão. Está encerrada. Em votação. Encerrada. Eu peço a liberação do painel, é veto, votação secreta, para que os colegas possam votar, convidar todos que estão de forma remota, igual a deputada Adriana participou pelo pequeno expediente de forma remota, a fazerem os votos. Assim que o painel estiver liberado, já pode registrar. Sim, mantém. Não, rejeitam os vetos. Pela ordem, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, como já tem um acordo, gostaria de pedir a todos que vote sim pela manutenção do veto. Perfeitamente. Sim, mantém, não rejeita. O acordo é porque os vetos vieram, nossos gabinetes, através da gente e das nossas assessorias, olharam os vetos. Os que os parlamentares gostariam de destacar para ser votado de forma separada foram encaminhados para a mesa, serão votados na sequência. Então, estes foram os que aparentemente estão pacificados. Não está liberado o painel? Pode liberar. Libera, por favor. O quê? Estão aqui. Estão com o deputado Álvaro aqui. São quantos vetos, deputado Álvaro? Tem aqui? São dezenas, uns 30 e poucos vetos, pelo menos. Mais? Já está liberado. Convido a todos para registrarem seus votos. Sim, mantém os vetos, não rejeita. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Thales Barreto. Após a votação dessa matéria extremamente importante, se eu quiser continuar, não tem problema. Não, desculpa. A palavra, Thales. Após a votação dessa matéria, foi pedida pelo líder do governo para que a gente possa fazer a convocação, uma sessão extraordinária, após o retorno da comissão mista e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Obrigado, presidente. Certo. Então, no momento oportuno, eu tenho que votar também. No momento oportuno, eu coloco, e assim que terminar essa votação, eu coloco isso em apreciação. Temos 25 votos. Esperar mais um pouco. Lembrando que o sim mantém, o não rejeita, o bloco. E para que o não vença, é necessário ter 25 votos não. 25?
É veto? Não, maioria simples, não, maioria qualificada. Simples. 21. Corrigido aqui pelo decano Chiquinho de Oliveira. 21. 21 não. Tem que ter 25 votos, sendo 21 não. De quórum, 25. É. Mas alguém ainda não votou e deseja registrar o voto? Está encerrada a votação. Encerramos nesse momento. Eu peço a liberação do resultado. 21 sim, 6 não. Todos esses vetos estão mantidos. Encaminhe para a secretaria para providenciar andamento. Presidente, é só um minuto. O quê? Quantos vetos foram? Quantos vetos? Cadastrar o quê? Mas já votou. Mas já encerrou a votação. Ah, que tem que esperar um pouco? Ah, tranquilo. Entendi. O próximo projeto, senhores, que está só aguardando o sistema para poder fazer o registro dele... Quer que eu leio? É o projeto, eu vou só explicar. É o projeto do deputado Cairo Salim, que na verdade é um veto em cima de um projeto do deputado Cairo Salim que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Não, esse é o meu. O meu é seu. Foi não tem nada vetado. Tá errado isso aqui. O do deputado Cairo Salim é um projeto que... Me entregaram o papo errado aqui. É um projeto que trata sobre a venda de soda. Eu queria dar a questão de ordem para o deputado Cairo Salim para ele explicar do projeto para os colegas enquanto está cadastrando. É o seguinte, senhores deputados. O produto, a soda cáustica, é um produto muito popular. Inclusive, muitas famílias utilizam ainda para fazer sabão, para desentupir ralo, pia. E existe uma lei, virou uma moda em alguns estados, de dificultar a venda da soda, exigindo documentação. A pessoa vai no supermercado ou numa loja de material de construção e tem que entregar onde que ela mora, comprovante de endereço. E nós estamos flexibilizando isso. Porque senão, daqui a pouco, para comprar uma faca, comprar uma tesoura, comprar qualquer coisa, você precisa se... Cola. Cola, enfim, é isso. Perfeitamente. Então, enquanto coloca ele em projeto, o projeto na pauta, eu vou pedir a apreciação do plenário, a convocação de sessão extraordinária após as comissões que serão reunidas logo na sequência. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Com a palavra o deputado Álvaro Guimarães para continuar com a nossa ordem do dia. Já foi registrada a matéria? Esperando. Isso é só porque eu sou interino. Se eu fosse o presidente de verdade, a coisa é mais ligeirinha. Mas você, presidente, é o primeiro vice. O senhor tem toda a autoridade. Senhor presidente, processo em fase de discussão e votação. Votação secreta, veto. 0833, Governadoria do Estado. Veta integralmente o autógrafo de lei 479 de 19 de outubro de 2022, que altera a Lei 21.449, de 6 de junho de 2022. Autor, Cairo Salim. Certo? Cairo Salim. Processo 0464. Certamente. Então, o projeto, o processo do veto está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Peço a liberação do painel para que os colegas registrem os votos e convido o deputado Bruno para poder fazer encaminhamento de bancada. É um projeto simples, totalmente justo e houve o vício de origem, mas gostaria de pedir a todos, atendendo o deputado Salim, que não traz prejuízo ao governo, prejuízo algum ao governo, gostaria de pedir que todos pudessem votar não, atendendo o pedido do deputado Cairo Salim, repito, não
traz prejuízo ao governo. Lembrando que não rejeita o veto e sim mantém. Convido os colegas para votarem. Deputado Rubens Marques, deputado Tião Caroço, deputado Virmondes Cruvinel, deputado Lucas Calil, deputado delegado Eduardo Prado, deputado Major Araújo, Max Menezes, Alisson Lima, Sérgio Bravo, Gustavo Seba, Leda Borges, delegada Adriana Corse e Rafael Gouveia são os presentes que ainda não registraram seus votos. Prado. Eduardo Prado, questão de ordem. Questão de ordem. Queria que o Salim explicasse novamente que meu som deu um probleminha aqui no áudio. Esse projeto aí que o Bruno falou que não dá prejuízo, ele é... Qual assunto aí? Eu votei aí, mas ele falou ele rapidamente que não dá prejuízo. Qual que é o tema dele? É um projeto que foi proibida a venda de soda sem apresentar documentação, soda cáustica. Um item, né, de loja de construção, supermercado, que as pessoas usam para fazer sabão, para desentupir ralo, desentupir pia. Essas foram as palavras do deputado Caio Salim. E ele está querendo revogar esta lei para que o item seja vendido de forma menos burocrática, para que a pessoa possa ir na loja de material de construção comprar soda sem apresentar documentação. E aí ele apresentou a lei foi aprovada, ela foi vetada, e aí pede o voto dos senhores para votar não e derrubar esse veto. Eu vou votar com ele, mas a preocupação aí pode ser que em relação ao uso de soda para a questão de tráfico de droga, de manuseio de drogas, entendeu? A soda é muito utilizada para produzir crack e dissolver cocaína. Talvez essa seja a preocupação do Estado. Mas, de qualquer forma, eu vou votar com o deputado Cário, mas depois ele se atenta a essa questão em relação à soda, que ela é utilizada muito na manipulação de crack e demais drogas. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, tudo é química, né? Se a gente for no supermercado, deputado, e lá na seção de produtos de limpeza, sabonete, detergente, alvejante, desinfetante, se a gente pegar aquilo tudo e tiver um laboratório, a gente consegue fazer explosivo, a gente consegue fazer bomba, consegue fazer tudo que você imaginar. Então aí vai da imagem da cabeça do maluco para poder produzir essas coisas, né? Já temos 27 votos, eu acho que ninguém mais vai registrar seu voto. Já estamos aqui uns 4 minutos. Eu peço a liberação do resultado para ser proclamada a votação. Sim, 7 votos. Não, 17. O voto foi mantido com 3 abstenções, totalizando 27. Eram necessários 21 votos para derrubar o veto. Então, o veto foi mantido e encaminha a Secretaria para as providências. Processo em fase de primeira discussão e votação. 0882, Governadoria do Estado, que altera a Lei 13.909, de 25 de setembro de 2001, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Cargos e Vencimentos do Pessoal do Magistério. Também outras normas relativas à jornada de trabalho dos profissionais da Secretaria de Estado da Educação, para o desenvolvimento de políticas públicas direcionadas a melhoria da qualidade da educação básica. O processo, senhores, está em discussão. Fazendo a emenda, presidente. Emendado que foi, o projeto está prejudicado, ele retorna à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que será convocada na sequência para ser discutido lá dentro. Perfeitamente. São 2 emendas, é isso que eu entendi. É a emenda do deputado Antônio Gomide e emenda do deputado Paulo César. Então tem 2 emendas no projeto. Processo em fase de segunda discussão. Perdão, deputado Álvaro. Também tem uma emenda da deputada delegada Adriana Corse, que fez de forma remota. Isso. Obrigada. Processo em fase de segunda discussão e votação. Governadoria do Estado, 0866. Autoriza o chefe do Poder Executivo a instituir
instituir no âmbito da Secretaria de Estado da Educação bônus por resultado exclusivamente nos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, bem como altera a Lei 21.073, de 7 de agosto de 2021, que criou o incentivo à alfabetização destinado a premiar as escolas públicas da rede estadual e municipal de ensino. Esse projeto está em discussão. Encerrado, está em votação. Encerrado, os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, em definitivo, a Secretaria para autógrafo. Vamos ficar olhando aqui para essa mulher que está aqui. Votação nominal. Processo em fase de segunda discussão e votação. 0867, Governadoria do Estado. Altera a Lei 21.003, de 5 de maio de 2021, que cria o Programa Crédito Social e dá outras providências. Projeto está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado, os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, a Secretaria para autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0868, Governadoria do Estado, autoriza a abertura de crédito especial ao Fundo Previdenciário e ao Fundo Estadual de Assistências Sociais. Projeto está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado, os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, a Secretaria para extração de autógrafo. Questão de ordem. Processo em fase de segunda discussão e votação, 3747, deputado Coronel Adailton, que altera a Lei 8.125, de 18 de junho de 1976, que dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado de Goiás e da outras providências. Antes de colocar em discussão, eu concedo a questão de ordem ao deputado delegado Eduardo Prado, de forma remota. Senhor presidente, só para... É porque o senhor não tinha ouvido, coloquei no chat, no projeto da educação, eu fiz uma emenda em plenário também, tá bom? Muito obrigado. Perfeito. Então, retificando aqui, são 4 emendas ao projeto que foi emendado. Emenda do deputado Paulo César, deputado Antônio Gomide, deputada Adriana Corse e deputado delegado Eduardo Prado. Eu coloco este projeto lido pelo deputado Álvaro, autor deputado Coronel Adailton, em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado, os favoráveis fiquem como estão, contrários se manifestem. Aprovado, a Secretaria para autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 3755, delegada Adriana Corse, inclui no calendário cívico, cultural e turístico do Estado de Goiás a Romaria de Carros de Bois, realizada no município de Trindade. Processo está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrada, os favoráveis fiquem como estão, contrários se manifestem. Aprovado, a Secretaria para autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 4479, Coronel Adailton, dispõe sobre reconhecimento da pamonha goiana como patrimônio cultural e imaterial goiano. Está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado, favoráveis fiquem como estão, contrários se manifestem. Aprovado, a Secretaria para autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 7747, Rafael Gouveia, institui a capital estadual do ciclismo. Processo está em discussão. É encerrado, em votação. É encerrado, favoráveis fiquem como estão, contrários se manifestem. Aprovado, a Secretaria para autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0467, Charles Bento, declara de utilidade pública a entidade que especifica terreiro de Umbanda, Cabana de Pai João e Pai Joaquim, com sede no município de Caturaí. O projeto está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado, favoráveis fiquem como estão, contrários se manifestem. Aprovado, a Secretaria para autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0483, Diago Albernaz, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Goiana
de atualização e realização do cidadão, com sede no município de Goiânia, Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Favoráveis fiquem como estão, contrários se manifestem. Aprovado. A Secretaria para autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0529. Francisco de Oliveira declara de utilidade pública a entidade que especifica. Instituição Obras Sociais Francisco de Assis, com sede no município de Paraúna, Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Favoráveis fiquem como estão, contrários se manifestem. Aprovado. A Secretaria para autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 5150, Coronel Adailton, que altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 1991, que institui o Código Tributário do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Favoráveis fiquem como estão, contrários se manifestem. Aprovada. A Secretaria para autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação, processos, né? 8698 e 8807. Bruno Peixoto e Lissalva Vieira. Dá denominação ao próprio público que especifica. Iris Rezende Machado, a rodovia GO 020, no trecho que liga Goiânia à cidade de Cristianópolis. O projeto está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Favoráveis fiquem como estão, contrários se manifestem. Aprovado em primeira fase, encaminha a segunda fase. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2879, deputado Iso Moreira, institui a obrigatoriedade de os veículos de transporte escolar exibirem um número de telefone para reclamações pintadas em suas carrocerias e da outras providências. Processo está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Favoráveis fiquem como estão, contrários se manifestem. Aprovado em primeira fase, encaminha a segunda fase. Acabou? Estou esperando, presidente. Tem mais projetos? Acho que tem. Eu acho que mais tem. Dois? Ok. Vamos terminar logo. Processo em fase de primeira discussão e votação, 3709, Lucas Calil, dá denominação ao próprio público que especifica rodovia estadual Roberto da Cunha Guimarães, a rodovia GO 336, que liga a GO 164 ao Rio Araguaia. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Favoráveis fiquem como estão, contrários se manifestem. Aprovado em segunda fase, encaminha a segunda fase. Processo em fase de primeira discussão e votação, 3284, Alisson Lima. Dispõe sobre a responsabilização da Saniago pela reparação da malha asfáltica nos casos que tiver causado dano durante o processo de realização de obras ou na prestação de serviços de abastecimento de água ou esgoto, ou quaisquer outros procedimentos para prestação de saneamento básico no estado de Goiás. O processo está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Favoráveis fiquem como estão, contrários se manifestem. Aprovado em primeira fase, encaminha a segunda fase. Processo em fase de primeira discussão e votação, 0175, Chico KGL, que institui o Dia Estadual da Epilepsia e da outras providências. O processo está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira fase, encaminha a segunda fase. Processo em fase de primeira discussão e votação, 0915. Deputado Chico KGL dispõe sobre o reconhecimento do bem que especifica como patrimônio cultural goiano, Igreja Santa Catarina de Alexandrina, situado no município de Planaltina de Goiás. O processo está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrada. Favoráveis fiquem como estão, contrários se manifestem. Aprovada em primeira fase, encaminha a segunda fase. Somente essa pauta, senhor presidente. Não havendo mais pauta e não havendo oradores para o grande expediente, convocamos, já foi convocado,
Convocamos a comissão mista, na sequência a comissão de justiça e na sequência convocamos uma sessão extraordinária ao final da reunião dessas duas comissões. Está encerrada a presente sessão.